cromossomo que faz de você um homem tá desaparecendo. Não é teoria da conspiração aqui, não é clickbait não é papo de maluco da internet. Não tem Mephisto. É ciência publicada, pesquisada por décadas. O cromossomo Y, aquele que define biologicamente o sexo masculino, já perdeu 97% dos genes que tinha. 97%, galera. Sobrou quase nada, ok? Sobra nada. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E a pergunta que os cientistas estão fazendo é brutalmente simples. Quanto tempo até ele sumir de vez? Salve, Fica até o final, Guilherme. porque essa história tem reviravoltas que você não espera. Tem briga entre cientistas, tem rato japonês sem cromossomo Y que continua fazendo filhote macho, tem quadrinhos que previram tudo isso, tem uma possibilidade que, sinceramente, vai te deixar bolado. Sem desenvolvimento masculino. Simples assim. Estamos entendidos, né? Agora comenta aqui, você já tinha ouvido falar que o cromossomo Y tá encolhendo? Primeira vez que eu ouvi falar isso aí, eu acho. Esse negócio de cromossomo, eu não tava sabendo disso não. Você já tava sabendo disso? Ou isso é Valeu, novidade pra você? espartano. Quero saber a real, hein? Ok, agora segura essa informação. O cromossomo X tem entre 900 e 1.400 genes, dependendo do critério de contagem, ok? O cromossomo Y tem entre 45 e 51. É isso. O Y é tipo aquele colega do teu grupo de trabalho, de escola, que, pô, só escreveu 2 linhas, enquanto o resto entregou cada um 10 páginas. Exatamente isso. Só que essas 2 linhas que ele entregou são fundamentais. Sem elas, o trabalho não funciona. Não adianta nada as 10 mil linhas de cada um. E o mais bizarro, nem sempre foi assim. Há mais ou menos 300 milhões de anos. E não, eu não testemunhei. O X e o Y eram praticamente iguais. Mesmo tamanho, mesma quantidade de genes. Tipo 2 irmãos gêmeos, sabe? Só que ao longo de milhões de anos de evolução, o Y foi perdendo gene atrás de gene. De quase 1000 genes originais, sobraram menos de 55. Será que é evolução, Cussal? Isso é evolução? Ó a evolução, hein? Isso aí tá mais pra... Essa aí é boa pra destruir a evolução, né? É o regresso total, né? A evolução dos caras, velho. Se a evolução dos caras é perder a habilidade, irmão. É tipo um prédio que foi perdendo andares ao longo dos Evolution. séculos. E hoje tá ali, de pé, mas com 1 andar e meio. Um fucking andar e meio. Mas Pedro, por que isso aconteceu? Boa pergunta, jovem mancebo, jovem mancebo. Segundo a geneticista australiana Jenny Graves, que estuda esse processo há décadas, existem 2 razões principais. A primeira, o cromossomo Y vive exclusivamente nos testículos, passando de pai pra filho. E o testículo, do ponto de vista genético, é tipo uma zona de guerra, né? Pra produzir esperma, precisa de muitas divisões celulares. Cada divisão celular é uma chance de... Não precisa nem falar mais nada, né, rapaziada? Não precisa nem falar mais nada. Por que vocês acham que tá diminuindo isso daí? O cromossomo. mutação. É tipo você fazer cópia de cópia de cópia de uma foto. Cada geração perde qualidade. A segunda razão ainda é mais grave. Os outros cromossomos, quando sofrem uma mutação, conseguem se reparar trocando informação com o parceiro do par. É tipo... Tá fartando o Super Testo Pro. Tem um backup, sabe? Cromossomo X da mulher, por exemplo, tem outro X do lado pra comparar e corrigir erros. Mas o Y não tem parceiro. Ele tá sozinho, sem backup, sem rede de segurança. Tipo, qualquer erro que acontece fica lá, pra sempre. Aí a Jenny Graves fez um cálculo que virou uma manchete no mundo inteiro. Se o ritmo de perda de genes continuar como tá agora, o cromossomo Y pode desaparecer completamente em algo entre 4,5 e 11 milhões de anos. Parece muito tempo? Parece. Mas em escala evolutiva, cara, é amanhã. E a própria Graves fez questão de zoar a reação da galera, né? Ela disse que ficou surpresa que alguém se preocupou com a extinção dos homens daqui a milhões de anos, sendo que a espécie humana nem existe há 100 mil anos. Ou seja, tem uma boa chance da gente nem tá mais aqui quando isso rolar. Cara, a gente pode se extinguir de trocentas formas antes disso, né? Mas nem todo mundo concorda com a Graves. E é aqui que a treta fica boa. Agora vai começar a parte boa, né? A bióloga Jenny Hughes, do MIT, defende que o cromossomo Y já se estabilizou. Segundo a pesquisa dela, os genes que sobraram no Y humano se mantiveram firmes pelos últimos 25 milhões de anos. Desde que o ser humano e os chimpanzés seguiram caminhos evolutivos separados, o Y não perdeu nenhum gene. Nenhum! Segundo Hughes, os genes que ficaram são tão essenciais para o organismo que a pressão evolutiva para manter esses genes é gigante. É tipo aquela história, o que tinha que cair, já caiu. O que sobrou, sobrou porque é indispensável, entende? Quando as duas debateram publicamente em 2011, na Conferência Internacional de Cromossomos, a plateia votou e ficou dividida exatamente no meio, cara. 50% concordou com a Graves, 50% concordou com a Hughes. Empate técnico, não empate total. A ciência até hoje não bateu o martelo. Eu posso falar por mim, cara. O meu cromossomo tá radical, que não saiu nada, ok? Mas a Graves respondeu com uma frase que resume o clima. O horizonte do cromossomo Y é qualquer coisa entre agora e nunca. Agora eu sei que você tá pensando, Peter, mas se o cromossomo Y sumir, os homens acabam? Calma. Vem comigo que agora vem a parte mais surreal dessa história. Existe um rato no Japão chamado rato espinhoso, da espécie Tokudai elsimensis. Esse bicho, ele perdeu completamente o cromossomo Y. Zero. Nada. Sumiu. E sabe o que aconteceu? O rato não virou rata, não, cara. O rato continua produzindo machos normalmente. Como assim, Peter? A bióloga Asato Kuroiwa, da Universidade de Hokkaido, descobriu que os genes do cromossomo Y desses ratos foram redistribuídos para outros cromossomos. E o mais insano, eles encontraram uma pequena
pequena duplicação de só 17 mil pares de bases no cromossomo 3 dos machos, que não existe nas fêmeas. Esse pedacinho de DNA que eles encontraram funciona tipo um interruptor substituto. Ele ativa o gene SOX9, que nome difícil, Pedro, calma! Ele ativa o gene SOX9 que faz o mesmo trabalho que o SRY fazia antes. Agora você entendeu, né? Bom, Pedro, mas eu não sei o que é SRY. Beleza, mas ele faz exatamente o que o SRY fazia, ok? É tipo trocar o motor de um carro sem parar o carro, entende? Ah, agora entendi, Pedro. Pois é, que é pra você entender. E não é só o rato espinhoso. Ratos topeira da Europa Oriental também perderam o cromossomo Y e continuam se reproduzindo normalmente. A evolução, ela encontrou um caminho alternativo. Agora pensem comigo, pensem. Se isso aconteceu com ratos, poderia acontecer quem paga teu salário, não é, urubu? Sorteio totalmente fraudulento. Já começa que no YouTube tinha 2.700 e poucas pessoas assistindo a live. Tu fez o sorteio com só 1.500, seu canalha. E ainda por cima, esse Caio que ganhou aí, ele nem tava te seguindo quando tu mostrou o Instagram dele. Pode refazer nesse sorteio imediatamente, seu bosta. Nós pagamos seu salário. Ele tava só tá ativo seguindo assim porque sim. nós pagamos. Caralho. E para de reclamar. Já perdeu, perdeu. Você não vem com graça, não. Aceita que dói menos. Acha que sim. Ela foi além, cara, e disse uma coisa que me deixou completamente bolado. Sem só. Talvez isso já tenha acontecido em alguma população humana em algum lugar. Ou seja, pode existir algum ser humano no planeta agora que já não depende do cromossomo Y pra determinar o sexo masculino. E a gente nem sabe. Eu acho até possível, né, cara? Evolução é mestre em contratar, de dar jeitinho. E se acha que tudo isso parece roteiro de ficção científica, eu tenho uma notícia pra você. Já é, ok? Em 2002, o quadrinista Brian K. Vaughan, ele criou uma série chamada Y The Last Man, publicada pela... O que acha do Ômega CD 4.1? Base, irmão. Ômega é base. Vertigo da DC Comics. Qual a premissa, Pedro? Uma praga misteriosa mata todos os mamíferos com cromossomo Y no planeta, menos um cara chamado Yorick Brown e o macaco de estimação dele. O que eles fazem pra reproduzir? Calma, rapaz, não é isso que você tá pensando, não. Bom, a série ganhou 5 prêmios Eisner, que é tipo o Oscar dos quadrinhos e virou série de TV na FX. E assim, cara, é muito doido você pensar que um quadrinho de 2002 brincou com uma ideia que a ciência tá levando cada vez mais a sério, né? Um quadrinho, cara. Brincou. Foi por acaso que eles brincaram com isso, rapaziada? Previu, e não era Simpson, né? E o mais bizarro, olha isso, na história em quadrinhos, uma das explicações pra praga é justamente essa aí, que o cromossomo Y já vinha se autodestruindo há milhões de anos e um evento acelerou o processo. Ficção imitando ciência ou ciência imitando ficção? Vai, responde essa. Mas antes de você relaxar agora pensando que tudo isso é coisa de milhões de anos no futuro, deixa eu te falar o que tá acontecendo agora, ok? Homens mais velhos estão perdendo o cromossomo Y das células do corpo deles enquanto eles envelhecem. Não é teoria, ok? Não é previsão de futuro. É dado real. Segundo a Jenny Graves, 40% dos homens com 60 anos já apresentam perda do cromossomo Y em algumas células. Pra mim, falta muito, né? Aos 90 anos, esse número sobe pra 57%. E aí, fatores tipo tabagismo, exposição a substâncias cancerígenas aceleram esse processo. Durante anos, os cientistas acharam que isso não importava. Ah, o Y tem poucos genes, as células sobrevivem sem ele, beleza. Só que pesquisas recentes mudaram completamente o jogo. Estudos encontraram associações entre a perda do Y e doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas e vários tipos de câncer. Um estudo alemão, em larga escala, mostrou que homens com mais 60 anos que tinham alta frequência de perda do Y apresentavam maior risco de ataques cardíacos. E também foi detectada uma frequência 10 vezes maior dessa perda em pacientes com Alzheimer. E tem mais, associação com maior mortalidade por Covid. Sua opinião, como diferenciar não querer ser mais esculachado para uma vaidade? Basta ter bom senso? Basta ter bom senso. Sim, Isaac. Exatamente, irmão. Só de você escovar os dentes, já tá bom, né? Coisa que você já não faz. Treinar, tomar uma água. Covid-19. Sabe o que é mais sinistro ainda? Um experimento com camundongos transplantou células sanguíneas sem cromossomo Y em camundongos irradiados, ok? Resultado, os animais desenvolveram mais doenças associadas ao envelhecimento, incluindo problemas cardíacos e insuficiência cardíaca. Tadinho, né, cara? O rato só queria ser rato e não consegue nem isso. Então, assim, o cromossomo Y não é só aquele negócio que define se você vai ser menino ou menina. Ele carrega genes que funcionam como supressores de tumores e reguladores também de outros genes espalhados pelo corpo inteiro. Perder o Y não é só perder a masculinidade genética, é perder proteção, cara. Na minha visão, e vocês sabem que minha visão é ótima, isso aqui muda o jogo completamente na forma como a gente entende a saúde masculina. Não é só sobre os homens vão sumir daqui a milhões de anos. É sobre entender por que homens vivem menos, por que os homens têm mais doenças cardíacas, por que homens morrem mais de Covid. Parte da resposta pode estar justamente nesse cromossomozinho que a gente achava que era descartável, né? E tem um detalhe importante que pouca gente sabe. O sequenciamento completo do DNA do cromossomo Y humano só foi finalizado há poucos anos. A gente tá literalmente no começo de entender esse negócio. Imagina o que a gente ainda vai descobrir, galera. Agora vamos lá. Cara, mas sabe o que eu acho estranho? Eu não sabia desse detalhe específico sobre o tamanho do cromossomo tá sendo podado. O que é óbvio pra mim é que isso aqui não tem nada a ver com evolução. Isso que eu não tô entendendo aí. Não sei se o Peter acredita na evolução, né? Talvez o artigo científico que ele leu tenha a ver com evolução e tal.
Mas pra mim isso daí é muito claro, é a questão que a gente já falou, é a alimentação, o homem sendo enfraquecido tanto fisicamente, quanto intelectualmente, espiritualmente, tudo, durante décadas e décadas, que esse projeto de destruição da masculinidade, se não tem incentivo pro cara produzir hormônio, estar hormonalmente forte, o que vai acontecer? O corpo vai se adaptar a isso, né? Você vai começar a ficar mais beta, que é o que tá acontecendo, pô. Olha o tanto, a água tá contaminada, tem flúor pra todo lado, a molecada não treina, come um monte de porcaria, industrializado, destrói, acaba com sua masculinidade. Até o desodorante lá te intoxica também, mexe com seus hormônios. Cara, tudo infecta as pessoas hoje em dia. O homem se lasca mesmo, velho. Né? Então, pra mim, tem mais a ver com isso, né? Alves 101 mandou R$5. Então, do que eu entendi, novamente, estamos falando que receber sangue de pessoas mais homens jovens dão chance maior de rejuvenescimento? O anedocromo cada dia se prova mais verdade. Elite satanicas esta à frente na saúde. Ah, não, isso aí é verdade mesmo. Isso aí com certeza. Tamo junto, Alex. Tudo nosso, irmão. Salve, Super Xandão, beleza? Gostaria de tirar uma dúvida com você. Na verdade, uma dica. Hoje eu trabalho numa empresa que eu ganho 5K, com os descontos 4. Eu gostaria de fazer uma renda extra e que no futuro essa renda extra se torne a renda principal para que eu saia do CLT. Eu quero sair do CLT com inteligência, ou seja, trabalhando ainda, fazendo essa renda e depois futuramente ela se tornar a principal. Qual você faria? O que você faria? Valeu, tamo junto. Manda double. É nóis. Tamo junto, irmão. Vai tomando aí, ó. Bom, eu, 5B superchatei R$2. No meu caso, irmão, hoje, né, já sabendo aí que eu tenho essa questão da comunicação e da internet, eu focaria em internet, tá? Não sei se seria fazendo live especificamente, mas faria conteúdo pra internet. Com certeza eu teria canal no YouTube e focaria nisso daí. Só que eu não faria só isso não, eu faria um paralelo ali entre gravar conteúdo pra internet e eu estudaria tráfego pago. Eu, né, se tivesse tempo pra estudar sobre isso daí. Eu tentaria isso, mas eu não sei se isso daí é uma coisa que serve pra você, entendeu? Tudo bem? Quer um energético? Quer que deixe gelando um pouco mais? Não. Eu comprei gelado, mas... De boa. Pode só fazer whey pra mim depois? Você não comeu ainda? Não. Que nem Aqui, então, não, eu vou você tomando come, aqui, tá de boa. Vou tomar um pouco, tô cansado. Ai, meu Deus do céu. Eu tô tirando as compras do mercado do carro, aí assim eu faço. Tá. Então, rapaziada, eu iria por esse caminho aí, irmão. Tá? Agora, tem que ver, né, cara? XXXXXXXX. O cara, eu não consigo, tipo assim, se o cara tem pretensão Opa de sair da Super mandou CLT R$5. e ele não quer depender Opa mais disso, Super, e verdade cara, que você está beijando o o melhor, muro. E verdade que seu nome o melhor é Alexandre caminho pra mim é a Rockefeller. internet. Você tem etnia judaica, isso mesmo. Por isso você já nasceu sabendo. Por isso você Aquele joga lá a tava verdade ruim, na Alex. cara dos gado e gosta de dinheiro, N acompanha o Mas mundo. respondendo a pergunta que não quer calar, os homens vão desaparecer? Salve, A David! resposta honesta é, provavelmente não. Humanos não conseguem se reproduzir por partenogênese, ou seja, sem contribuição genética masculina. Então você, mulher, que já estava feliz com o desaparecimento dos homens, que tem esse tipo de gente, não sei porquê, mas tem. Esquece, o homem vai ter que continuar. Existem pelo menos 30 genes com impressão genômica que obrigatoriamente precisam vir do esperma. Então, mesmo que o cromossomo Y suma, a evolução teria que encontrar outro caminho. E como a gente viu com os ratos japoneses, cara, a evolução já mostrou que sabe fazer isso. O cenário mais provável, segundo a Grace, é que eventualmente surja um novo gene determinante do sexo. Peter acredita que a evolução é guiada pelo Criador.